Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Celso Costa. Bom, hoje vamos aprender um pouquinho, conversar um pouco sobre o MPS, tão temida matéria de Plano Mestre da Produção. A gente aprende bastante em engenharia, a gente precisa saber para engenharia em geral, tanto engenharia da produção, engenharia civil, engenharia mecânica, todas as engenharias em geral, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o preenchimento dessa planilha, que à primeira vista parece ser assustadora, difícil, mas não. Vocês vão ver que ela é bem simples de ser preenchida, tá? Antes de começar, eu gostaria que vocês, se puder, se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, se puder compartilhar com os amigos, com o pessoal que está precisando aprender o preenchimento dessa planilha. Vamos falar um pouco dessa tabela, vamos desvendar essa tabela. Vemos aqui os meses de julho e agosto. Provavelmente essa tabela foi preenchida em junho, já que o plano mestre da produção é uma previsão do que vai acontecer, do que pode acontecer em comparação ao que está acontecendo. Vocês vão entender. Ó, nessa primeira parte a gente tem a demanda prevista, o que é, como o próprio nome já diz, é o que a gente prevê que vai precisar fabricar, prevê o que vai vender da produção, tá? Na linha de baixo temos a demanda confirmada, que é o que realmente vendeu, os recebimentos programados. Esses recebimentos programados são a fabricação. Se vai precisar fabricar para o próximo mês, a gente vai colocar nessa linha. O estoque disponível projetado, esse estoque disponível projetado é um estoque que sobrou do último mês, mais a produção que a gente tem para o próximo mês. Quando a gente estiver preenchendo, vocês vão entender melhor. E na última linha temos o famoso MPS. O MPS, a linha do MPS é a quantidade de produtos que a gente vai pedir para fabricar, tá? Que vai solicitar a fabricação desses produtos. Bom, vamos começar a preencher. O enunciado diz: vamos admitir um produto fabricado em lotes de 100 unidades, tá? A gente vai fabricar em 100 unidades para ficar mais barato. Não compensa para a empresa, para a fábrica, usinar ou produzir menos unidades do que 100. Produtos fabricados para estoque, cálculo em estoque final, uma visão informatizada. A premissa: os estoques deverão atender à demanda prevista, a não ser que a demanda confirmada seja maior, tá? Notamos que no início houve uma discrepância de 5 peças da demanda confirmada. Logo, para calcularmos, adotaremos ela como demanda prevista. Tá? Então, se a gente prevê no mês, toda semana vai vender 50 unidades, 50 peças, e por um acaso, na primeira semana, como ocorreu na primeira semana, a gente vendeu 55 unidades, a gente vai tomar essa demanda confirmada para realizar o cálculo. Tá? A gente sempre faz o cálculo com uma demanda que for maior, seja prevista ou confirmada. Na segunda semana, a demanda prevista foi de 50 unidades, só que a demanda confirmada foi 40. Porém, a gente vai usar os 50, a demanda maior. O estoque projetado que sobrou da última semana de junho foram 5 unidades. Somando o estoque projetado, o estoque que sobrou da última semana de junho, mais esses recebimentos, mais essa fabricação que foi programada para a primeira semana de julho, somam-se 105 unidades de peças. A venda confirmada, a demanda confirmada, foram 55 unidades. A gente consegue atender essa demanda? Consegue, porque a gente tem 105 unidades em estoque. Subtraindo 105 peças em estoque, tira esses 55, a gente ainda vai ficar com 50 unidades em estoque. Legal, beleza.
Agora para a segunda semana. A primeira semana a gente conseguiu fechar, fechou no azul. Na segunda semana a gente tem uma demanda prevista de 50 unidades, porém a gente vendeu 40 unidades. Só que lembra que a gente vai usar sempre a demanda maior, a gente vai usar a demanda prevista. Nós temos 50 unidades em estoque e a demanda prevista é de 50. A gente consegue atender? Consegue, a gente vai ficar zerado, tá? Vamos ficar zerado, então a gente vai pedir para fabricar, vai solicitar um novo lote. Lembra que o lote mínimo é de 100 unidades? Então o MPS dessa semana vai ser 100 unidades. Foram fabricadas as 100 unidades. Essas 100 unidades a gente consegue atender a semana 3, a demanda prevista da semana 3? Conseguimos, vai sobrar 50 unidades. Temos 100 unidades em estoque. Atendemos a terceira semana com 50 unidades na demanda. Sobram 50 unidades para a gente atender a quarta semana de julho. Vamos dar uma olhadinha nessa demanda confirmada. Olha só, demanda confirmada. Na primeira semana de julho foram 55 unidades confirmadas, 55 vendas. Na segunda semana tivemos 40 vendas. Na terceira, 10 vendas. Na quarta semana foram só 5. E em agosto, tudo zerado. O que a gente pode prever disso? Bom, agosto está zerado. Porém, foi prevista uma demanda de 60 unidades por semana em agosto. E não tem nenhuma venda. Isso pode querer dizer que nós estejamos na quarta semana de julho. Porque 5 unidades vendidas é muito pouco. Talvez estejamos no meio da quarta semana de julho, ainda estamos vendendo essa semana e está zerado porque não fez nenhuma venda, porque ainda não chegou o mês de agosto. Tá legal? Bom, voltando aqui ao preenchimento, nós temos 50 unidades no estoque para atender a quarta semana. A quarta semana a demanda prevista também é de 50 unidades. A gente consegue atender, porém fica zerado. Se zerou o estoque, solicitamos a fábrica para mandar para a gente mais um lote. Bom, o MPS vai ser de 100 unidades, que é um lote. Ficamos em estoque 100 unidades. Legal. Vamos para agosto, vamos para o mês de agosto. A primeira semana de agosto, a demanda prevista é de 60 unidades. Temos em estoque 100 unidades, já que a gente pediu para fabricar um lote novo. Temos 100 unidades disponíveis. Conseguimos atender a primeira semana, a demanda prevista da primeira semana? Consegue. 100 menos 60, ainda nos sobra 40 unidades. Legal. 40 unidades depois de ter atendido a demanda prevista da primeira semana de agosto. Olha só, temos 40 produtos, 40 peças de estoque. A segunda semana está pedindo uma demanda prevista de 60. A gente não consegue. O que tem que fazer? Pedir um lote novo. Vamos pedir um lote, ficamos com 140 unidades no estoque. Agora sim a gente consegue atender a segunda semana de agosto. 140 produtos em estoque, menos os 60 da semana 2 de agosto, vai nos sobrar 80 unidades em estoque. 80 unidades a gente consegue atender a terceira semana, que é a demanda prevista de 60 unidades? Sim, consegue. Vai sobrar 20 unidades. Bom, 20 unidades que a gente tem da semana 3 para atender a semana 4, 60 unidades. Também não conseguimos atender. Vamos precisar de um lote novo. Mandamos fabricar. Ó, sempre perceba que a gente manda fabricar numa semana para atender a próxima semana, tá? Por isso que a gente coloca aqui embaixo. Ficamos com 120 unidades. A gente consegue atender a quarta semana? Consegue. 120 unidades. Atende a quarta semana, nos sobra 60 unidades. Legal. Sobrou 60 unidades na quarta semana de agosto.
Isso é bem interessante. Perceba que o mês de setembro a gente vai ter um estoque de 60, ou seja, é um estoque disponível projetado. Então, quando chegar em agosto e a gente for preencher a planilha de setembro e outubro, esse 60 ele vai vir aqui para o comecinho, onde está esse 5, que é o estoque disponível de junho, vai ficar 60 para a gente atender os meses de setembro e agosto. E depois começa tudo de novo. Tá legal? Isso é o preenchimento de uma planilha de MPS, Plano Mestre da Produção. É um jeito simples, às vezes a gente não entende direito, olha assim, uma planilha dessa, pensa que é um bicho de 7 cabeças. Depois que você assistiu essa videoaula, você percebe que é bem simples de preencher, tá legal? Bom, queria agradecer mais uma vez. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, dar um gostei, compartilhar com seus colegas, alunos, um colega que esteja precisando dessa aula de preenchimento dessa planilha, pode compartilhar. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal, tá legal? E por hoje é isso, muito obrigado, tchau!